Olá! Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te fazer um questionamento. Você já reparou que em anos de Copa do Mundo as pessoas ficam mais entusiasmadas com o futebol? Elas ficam mais curiosas, querendo conhecer as outras seleções? Já percebeu também que é mais fácil encontrar produtos relacionados à Copa? E por fim, já observou que as organizações liberam os funcionários, a sua equipe, durante o horário dos jogos da seleção brasileira? Mas eu te pergunto, será que temos o mesmo interesse quando se trata da seleção feminina de futebol e da Copa Feminina de Futebol? Bom, eu me chamo Israel Felipe e nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância das empresas apoiarem a Copa do Mundo Feminina de Futebol e o que isso está relacionado com a diversidade de gênero dentro das empresas. O futebol brasileiro ainda sofre hoje as consequências de um decreto de lei de número 3.199 de 1941, assinado pelo então presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Esse decreto, em especial, ele proibiu a prática da modalidade esportiva do futebol entre as mulheres no país. E o argumento para que se fosse proibido é extremamente machista. De acordo com o decreto, a prática do esporte, do futebol, ele era violento e ele poderia trazer consequências para a natureza da mulher em se tornar mãe. Então, para preservar tal função, o esporte ele era proibido. Como consequência desse decreto, a prática do futebol feminino ele foi proibido no Brasil por quase 40 anos. Como resultado, ele atrasou o desenvolvimento do esporte aqui no nosso país e ele permitiu ampliar o preconceito na sociedade, no qual o futebol não era um espaço para as mulheres, era um espaço predominante e um espaço masculino. E em resultado disso, você já sabe, né? Que além de criar um preconceito da sociedade, as mulheres que tentavam jogar, elas não eram bem vistas pela sociedade e pelos seus familiares, e esse preconceito também resultou em diferenças salariais quando o esporte voltou e até no atraso do desenvolvimento do futebol feminino aqui no país. Então, muito do atraso que está relacionado ao futebol feminino tem a ver com esse decreto e com esse pensamento machista que ele foi idealizado ali na sociedade e que ainda até os dias de hoje ele está enraizado. Mas se você acha que esse preconceito e essas questões elas são exclusivas do Brasil, eu te garanto, não são. Uma das potências do futebol da atualidade também sofre com o preconceito e o machismo, que é um dos casos na Espanha. A Espanha, por exemplo, assim como o Brasil, é um país apaixonado pelo futebol. E hoje é uma das potências do futebol feminino. Só que em 2015 as jogadoras precisaram fazer uma denúncia contra o seu técnico porque ele estava sendo desrespeitoso com elas durante as partidas e durante os treinos. Tal denúncia fez com que o país sentisse uma sensação de vergonha nacional. O resultado foi que o técnico ele foi afastado. Foi necessário usar a expertise da maior liga espanhola de futebol para divulgar o futebol feminino e fazer com que o esporte feminino ele fosse repensado. Tal estratégia deu certo e com os investimentos de exposição, o futebol feminino ele passou a ganhar o interesse das pessoas e o aumento de público para assistir às partidas. E o resultado foi que transformou a Espanha em uma das seleções mais fortes da Europa, ao lado da Alemanha, da Inglaterra e da França. Só que apesar de Espanha ter se tornado uma seleção potência a nível mundial, ainda hoje na Espanha existem esses resquícios do machismo. E por causa disso, não é possível no país ter uma liga feminina de futebol porque a lei não permite. E tem uma outra observação: caso as jogadoras fiquem gestantes, elas têm que rescindir os seus contratos.
Na França, que também é um dos países onde o futebol feminino ele é uma potência, inclusive foi a seleção francesa que na última Copa derrotou a seleção brasileira, lá também tem os resquícios do machismo. Por exemplo, lá na França existe a discrepância salarial entre a seleção masculina e feminina. E também por lá existe a diferença no valor que é investido. Por exemplo, o Lyon ele gasta cerca de 285 milhões de euros com o time masculino. Já com o feminino, ele gasta no mesmo ano 3,5 milhões de euros. E nos Estados Unidos, que é a maior potência do futebol feminino na atualidade, também existem os seus problemas relacionados ao machismo. Em 2019, cerca de 28 jogadoras da seleção feminina de futebol entrou na justiça contra a Federação Americana de Futebol. E a reclamação delas ali no processo era justamente sobre a discrepância salarial entre os homens e as mulheres. Na época, a estrela da seleção americana, a jogadora Megan Rapinoe, ela acusou a entidade de recusar remunerar de forma justa e igualitária as jogadoras e os jogadores. O mais incrível foi a resposta dos advogados nesse processo da Federação Americana para a Justiça, para justificar o motivo dessa discrepância salarial. Eles declararam que a seleção masculina de futebol, ao exercer as suas atividades ali no esporte, ao jogarem, basicamente, eles, para fazerem isso, eles tinham que ter um nível maior de habilidade, velocidade e força do que as mulheres. Por isso, por eles fazerem apenas isso, o salário era mais alto do que o das mulheres. Detalhe, a seleção feminina de futebol americana, ela é tetracampeã e também ela é campeã olímpica. Já a seleção americana não tem nenhum título. E essa declaração dos advogados geraram tanto mal-estar entre os patrocinadores como a Coca-Cola, a Budweiser e a Visa, que elas precisaram vir a público se manifestar sobre o que elas pensavam sobre essa discrepância salarial entre as jogadoras. A Coca-Cola ela falou que ela espera que os seus parceiros eles sejam firmes no compromisso com a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres nos Estados Unidos e em todo o mundo, e abriu um alerta, pediu para que se encontrassem com os representantes da Federação da Seleção Feminina de Futebol imediatamente. Só que o resultado dessa briga judicial saiu apenas no início desse ano. E nesse resultado, nesse embate entre as jogadoras e a seleção, a Federação Americana de Futebol, foi feito um acordo onde a entidade ela se comprometeu em pagar de maneira igualitária as seleções masculinas e femininas. E também se comprometeu em fazer uma compensação de aproximadamente 24 milhões de dólares para uma dezena de atletas e ex-atletas por esses anos de desigualdade salarial. Mas eu também mostro que essa questão da desigualdade também está ligada na própria organizadora dos jogos, que é a FIFA. O valor que é pago às vencedoras e os vencedores são diferentes. E justamente por isso, na última Copa do Mundo, em 2019, o presidente da FIFA ele foi vaiado quando ele foi anunciado o seu nome. Isso porque eles iriam pagar apenas 4 milhões para as vencedoras da Copa do Mundo. Um valor infinitamente menor do que é pago aos campeões da Copa do Mundo. Mas apesar de tudo, aqui no Brasil existem alguns avanços. Por exemplo, em 2020, a CBF anunciou que todos os jogadores e jogadoras receberiam o mesmo valor das diárias quando estivessem atuando pela seleção. E também nas premiações equivalentes e em campeonatos internacionais. Mas nós ainda vemos situações como que a jogadora Marta precisou passar em se recusar a ter um anunciante ali na sua chuteira, a ter um patrocinador, porque se recusava a pagar o mesmo valor que pagava para um astro do futebol masculino. Então, aqui no Brasil também existe ainda essa discrepância salarial e também existe essa discrepância nos valores que são pagos para os jogadores e jogadoras.
assim como acontece no mundo todo, apesar de ter tido alguns avanços. Agora, depois desse breve histórico que eu fiz sobre o que acontece com o futebol feminino ao redor do mundo, nós voltamos para a nossa questão inicial. Por que é importante que as empresas elas valorizem os jogos das seleções femininas e apoiem a Copa? Primeiramente porque quando a organização ela estimula com que as pessoas comentem sobre a Copa, que elas assistam aos jogos da Copa e até permita com que as pessoas assistam à Copa da seleção feminina durante o expediente, abrindo um espaço semelhante ao que faz com a seleção masculina, ela está promovendo a igualdade. Quando ela promove a igualdade, ela diz que ela está comprometida em que todos os colaboradores, homens e mulheres, tenham as mesmas oportunidades. E quando ela fala isso, ela está falando em oportunidades profissionais, na projeção de carreira, em igualdade salarial, benefícios e até no planejamento de carreira. E ao apoiar a equipe feminina de futebol e ao permitir com que as pessoas elas assistam os jogos e comentem sobre eles, faz com que as mulheres que trabalham em uma determinada organização, elas se sintam mais encorajadas, entusiasmadas. Isso porque elas também vão ver mulheres em posição de destaque. Isso faz com que elas queiram também alcançar posições de destaque. Uma outra questão também é que se desestimula pensamentos machistas. Até porque pensamentos machistas ele vai fazer com que as mulheres não possam assumir cargos de chefia. Vai criar esse desestímulo. E ao permitir com que as pessoas assistam os jogos, vai se desestimular esse tipo de pensamento. E vai tornar a cultura corporativa mais inclusiva. Outra mensagem que a empresa ela manda para os seus colaboradores ao apoiar a seleção feminina de futebol e a Copa do Mundo Feminina é que ela está disposta a ouvir todas as vozes independente de gênero, sendo homem ou mulher. Isso vai acabar impactando na cultura organizacional e também vai resultar num aumento de criatividade, inovação, colaboração, resultando numa equipe mais eficiente e mais bem-sucedida. Também não podemos nos esquecer que as empresas que elas apoiam a igualdade de gênero e também apoiam o esporte feminino, eles criam mudanças sociais e mudanças sociais positivas. E tais mudanças podem fazer com que as empresas colham bons frutos a longo prazo. Um deles é que a empresa ela pode ter uma boa imagem perante a sociedade, perante os seus funcionários e perante aos seus clientes. Como resultado, os colaboradores, como já falei anteriormente, eles vão se sentir mais motivados, criativos, vão promover inovações e, como resultado, os clientes e a sociedade vai ter uma boa imagem daquela empresa e vão passar a consumir mais os seus produtos. E o resultado de tudo isso é um aumento significativo no seu faturamento e, posteriormente, no seu lucro. Por isso, saiba que quando a Copa do Mundo estiver passando e a sua equipe estiver ali torcendo pelas meninas na competição, saiba que a sua empresa vai estar ajudando a criar um ambiente igualitário e também vai permitir com que outras pessoas se inspirem na sua empresa e também se inspirem nos seus profissionais. Até porque as mulheres da sua empresa, elas vão querer alcançar postos mais altos e vão inspirar outras pessoas. Assim como as nossas jogadoras inspiram outras mulheres e a outras meninas. Se você gostou desse vídeo, claro, comente aqui embaixo, também deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Nós nos encontramos, mas muito, muito em breve. Até mais!